Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Vim falar de uma reportagem que eu encontrei numa revista, que é a revista Hades, do mês de janeiro. Eu não sei se você conhece a revista Hades, é uma revista de saúde coletiva, né? Vejo muito valor nela, porque é uma revista que tem um pressuposto de pensar processos coletivos, tem uma noção muito próxima das propostas que estão dentro da Constituição do Sistema Único de Saúde nosso, que envolve empoderamento, a participação social, as concepções de processos políticos e humanitários, assim por diante. E eu estou aqui com a revista do mês de janeiro, essa é a capa dela, né? Fora da caixa, como padrões sociais podem transformar diferenças em doenças psiquiátricas. Então, eu acho que é uma revista valiosa porque, além de discutir os processos de saúde a partir de uma noção de saúde coletiva, é uma revista que valoriza muito os aspectos psicológicos, os aspectos da saúde mental, que são psicossociais, na verdade. E aí tem um conjunto de reportagens, a partir dessa noção, né, de fora de padrão, que eu acho que vale a pena ler. Inclusive, se você puder, eu vou deixar até o link, já dá uma lida, até dá uma pausa no vídeo, dá uma lida na reportagem, volta pra cá, pra gente poder debater sobre isso, ou assiste o vídeo, vai direto, dá uma lida no material, porque eu acho que vale muito a pena. Além dessa discussão do fora de padrão, eles vão discutir sobre o poder do diálogo, que eu acho que é outro assunto muito valioso, eu vou comentar um pouco sobre isso, e os hospitais psiquiátricos, nunca mais. Então, eu vou comentar um pouco a respeito disso, porque eu acho que é um tema que não pode deixar passar batido, é uma discussão que é muito importante. E eu vou colocar 4 aspectos para estar apresentando para você. Primeiro, é a questão do diagnóstico principalmente em psiquiatria, porque acaba caindo numa psiquiatrização da vida, transformar todo tipo de sofrimento em doenças, processos patológicos dentro do campo psiquiátrico. O segundo, que tem uma relação muito direta com isso, é a medicalização da vida. E a medicalização da vida está muito associada, inclusive, com o campo farmacêutico, né? Assim, dessas empresas, indústrias dos medicamentos. Inclusive, se você é de Vitória, do Espírito Santo, você deve estar vendo como que a gente está aí tendo um aumento impressionante do número de farmácias, ou seja, é lucrativo a venda de medicamentos. E a venda de medicamentos implica em necessitar de pessoas doentes. O terceiro aspecto é o valor do diálogo e como ele é importante nos tratamentos para os sofrimentos psíquicos e sociais. É outro aspecto muito importante. E o último é pensar a política de saúde mental que foi alterada no final de dezembro, que aí está colocando uma dor de cabeça para os profissionais da área por conta das decisões do governo. Então, o primeiro aspecto diz respeito ao diagnóstico em psiquiatria. E isso é muito importante que a gente entenda, porque uma coisa são as vivências que a gente tem, os sofrimentos que a gente tem no dia a dia. Outra coisa é entender que qualquer sofrimento é uma doença. E não é assim que funciona. Uma pessoa que a gente diz que está com depressão e faz um diagnóstico de depressão, essa depressão pode estar relacionada a um conjunto, inclusive, na maioria das vezes está, a um conjunto de processos sociais que essa pessoa está vivendo e que a gente não pode desconsiderar. O problema é que quando a gente diz que ela está com depressão, a gente tende a medicalizá-la, como se bastasse o medicamento para que o problema se resolvesse. O medicamento simplesmente interfere nos processos neurológicos que estão acontecendo e isso interfere nos sintomas, mas não resolve os problemas de fato, os conflitos, as dificuldades que essa pessoa está tendo. Uma pessoa que não se enquadra nos padrões sociais vigentes, seja porque ela está acima de um peso esperado ou abaixo desse peso, ela tende a sofrer. E esse sofrimento não diz respeito só à vivência pessoal dela, embora seja, diz respeito a como ela lida com a sociedade, como a sociedade lida com ela. Então não adianta simplesmente diagnosticá-la como tendo um transtorno. É preciso entender que esse sofrimento, essa vivência que ela tem, está muito relacionada ao processo social que ela está vivendo também, né? A gente tem casos de crianças que os pais levam para o profissional para que sejam medicados, porque estão com um suposto transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, quando na verdade são crianças que são ativas, que querem se divertir, que querem brincar, que não se adequam, não se adaptam a esse formato de vida que a gente tem, que é um formato de estudar o tempo todo, de trabalhar o tempo todo, de ficar tantas horas preso, sentado numa cadeira. Então, todo sofrimento ele está relacionado, principalmente o sofrimento psicossocial, né, o emocional, o psicológico, ele está relacionado a processos vitais, as relações com o mundo, as relações com as pessoas, conosco mesmo, na sociedade, assim por diante. Quando a gente diz que isso é uma doença,
a gente tende a transformar isso num problema individual. E aí o medicamento parece que cola nisso, né? O que tem de pessoas estressadas, preocupadas, sem conseguir achar novas possibilidades, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é um momento de tensão política, econômica, de várias dificuldades, de roubo nas campanhas, de corrupção e tudo mais. Tem gente que está perdendo emprego, que está perdendo seus direitos, e aí a gente entende que essas pessoas, por exemplo, estão com depressão, com algum tipo de outro transtorno, com toque, com pânico, quando na verdade isso aponta para uma falta de perspectiva, para um desespero na vida mesmo. Então esse é um aspecto muito importante. O diagnóstico em psiquiatria, ele não pode ser fechado a uma tentativa de dizer que o problema é próprio da pessoa, quando na verdade esse problema é próprio a ela no contexto em que ela vive. E esse contexto é muito importante. O segundo aspecto também é o que diz respeito à tentativa de medicalizar tudo como se os medicamentos fossem resolver a nossa dificuldade para dormir, a nossa dificuldade para acordar, a nossa dificuldade de concentração, de atenção e assim por diante. São coisas para a gente refletir, para pensar e mudar no contato que a gente tem com os profissionais da área da saúde. O terceiro ponto é como que o diálogo é valioso para poder tratar e cuidar das pessoas. Primeiro, porque o diálogo é um processo entre as pessoas, entre os seres humanos, e que implica a linguagem. Eu vou dizer para você que esse é um dos aspectos mais fundamentais da experiência humana, a linguagem e o diálogo com os outros humanos, com os outros seres vivos que falam a linguagem. Tá? Isso é valioso porque a linguagem ela tem um valor de elaboração, ela tem um valor de ultrapassamento, ela tem um valor de conseguir transformar algo que está no pensamento, algo que é um puro sentimento, em algo transmissível, em algo conversável com o outro. Todo tratamento psicológico, independentemente da abordagem teórica, porque existem várias práticas dentro do campo da psicologia, todas elas estão fundadas no processo de diálogo. Uma terapia é um diálogo, um trabalho em grupo é um diálogo, uma oficina terapêutica implica num diálogo. Então a gente sempre tem diálogos entre pessoas, independentemente do campo, independentemente da abordagem. O que está em questão é de como que o diálogo é valioso para que a pessoa se sinta empoderada, para que a pessoa possa colocar para fora o que ela está sentindo, para que ela possa refletir junto com o outro. E aí, inclusive na reportagem da RADS, eles apresentam uma nova proposta de tratamento que é um diálogo mais aberto entre os profissionais e os participantes. Eu acho que vale a pena você dar uma lida para entender melhor isso. Mas de como que o diálogo ele é uma contrapartida muito importante, inclusive humana, para trabalhar e tratar os sofrimentos das pessoas que estão tendo dificuldades em relação às suas vidas. Não estou dizendo, por exemplo, que o medicamento não serve. Eu estou dizendo que ele é insuficiente para que a pessoa lide com seus problemas. Ele só serve para reduzir o mal-estar e o sintoma que ela está sentindo. Os problemas continuam lá. Tá? E o último aspecto é o do que tem acontecido no governo ultimamente. Porque além de toda a corrupção, além da crise política e econômica que a gente está vivendo no país, o governo está realizando um conjunto de medidas, meio a toque de caixa, correndo para mudar as políticas. Você deve estar acompanhando isso. E uma das mudanças foi na política de saúde mental no país, que era uma política voltada para os tratamentos que são multidisciplinares, interativos, dialogados, nos centros de atenção psicossocial, nas unidades básicas de saúde e assim por diante. E agora, com a mudança da política, que foi no finalzinho de dezembro, colocou-se um foco muito grande para o retorno dos hospitais psiquiátricos e para as comunidades terapêuticas, que tem uma proposta que não é a proposta da saúde mental, não é a proposta que tem sido construída por vários profissionais interessados e preocupados com os trabalhos em saúde mental. Com as mudanças da política, a gente vai ter agora, nos próximos tempos, uma guinada muito grande para um novo tempo de medicalização do sofrimento, de internação das pessoas que estão passando por sofrimentos psicológicos, né? De transformação dos sofrimentos em doenças, mais uma vez, sendo que isso já acontece, parece que vai piorar com a proposta que está acontecendo. E que você saiba disso, que você se intere sobre esse assunto para poder cuidar de outra forma, tanto de você quanto dos outros. Perceba, eu não estou falando que sofrimento é algo fácil de resolver, eu não estou minimizando o valor dos tratamentos e das propostas. Eu estou dizendo que cada um tem que ser pensado de uma outra maneira. Não adianta colocar o foco somente
numa individualização do problema das pessoas, numa tentativa de medicalização excessiva dos problemas das pessoas, de transformação em patologias de qualquer sofrimento que as pessoas estão vivendo. Então, te convido a dar uma lida na reportagem. Eu vou deixar o link dela aqui para você ler, para você baixar a revista. Inclusive, a Hades é uma revista que ela permite acesso às pessoas. Ela não é uma revista paga, é uma revista gratuita, feita pela Fiocruz, né, de um trabalho muito valioso do campo da saúde coletiva. Dá uma lida, eu estou aqui à disposição se você quiser perguntar, quiser conversar, quiser colocar sua opinião para a gente debater. Inclusive, pode colocar aí no comentário, mas compartilha isso, faça isso chegar nos seus amigos, nos seus colegas, em outras pessoas. Então, uma boa leitura, uma boa reflexão sobre o assunto e que você possa encontrar pessoas que queiram debater sobre isso, pensar e mudar a forma como a gente lida com a saúde mental, tá bom? Até mais. Tchau.